A aula sobre integração em coordenadas esféricas ficou complicadíssima, ficou muito ruim de visualizar. Mil perdões. Então eu vou fazer um exemplo, certo? Eu quero calcular o volume dessa casquinha de sorvete em verde aí, né? Na verdade, o que é isso? Eu peguei a esfera e cortei um cone saindo lá do meio, então sobrou aqui o sorvete e mais a casquinha. Eu vou confessar para vocês que quando eu era estudante e eu vi esse problema, eu tive uma certa dificuldade, porque quando falaram que era casquinha de sorvete, eu não achei que tinha o sorvete junto. Certo? Mas tem esse sorvete furreca, ele não é assim um sorvetão, ele é só a esfera, certo? É o pedacinho da esfera ali. Na verdade, isso aqui é você cortar a esfera com um cone, ok? Eu quero saber o volume disso daí. O volume disso é você pegar em cima dessa região e integrar a função constante igual a 1. Aí você tem o volume, né? Só que o que acontece? Essa região, em termos de coordenadas esféricas, ela fica muito simples, porque ela vira um paralelepípedo, né? Certo? Então, olha só. São todas as regiões onde o ρ varia de 0 até um ρ máximo, que eu botei um ali para ficar mais fácil, mas você podia botar qualquer número, certo? De 0 até um ρ máximo. Então todos os pontos são assim, né? O φ varia de 0 até um certo tanto aqui, que é o φ máximo, que é esse ângulo aqui, né? Eu botei π sobre 2, mas podia ser qualquer coisa aí entre π sobre 4, perdão. Π sobre 4. Podia ser qualquer coisa entre 0 e π sobre 2, né? Se fosse π sobre 2, você ia ser metade da esfera, né? Ia ser o hemisfério norte todo. Para quem desenha o globo com o hemisfério norte para cima. Para quem faz o contrário, seria o hemisfério sul todo, certo? Bom, então tem um φ mínimo e um φ máximo. O φ mínimo é 0 e o φ máximo é aquele número ali. Eu botei π sobre 4, certo? E aí o ângulo θ varia de 0 até 2π, porque esse negócio tem uma simetria radial aí em torno do eixo Z, né? Então, no plano XY, o ângulo θ dá a volta toda. Então, θ varia de 0 até 2π. E isso daqui, no final das contas, num plano ρφ θ, perdão, num plano não, num cubo, né? Em ρφ θ, que é um R3 também, isso aqui é um paralelepípedo, então é muito fácil integrar, né? E aí, então eu vou fazer a mudança de coordenadas. A função 1, se eu mudar as coordenadas dela, continua sendo a função 1. Essa função que eu escrevi aqui não é a mudança de coordenadas da função 1, né? Aqui o que eu tenho é aquele fator de correção entre os volumes. Se você olhar o volume usual de R3 com 3 variáveis e o volume correspondente quando você faz a mudança de coordenadas. Então o fator de correção é isso aqui, ó. Ρ ao quadrado seno φ, certo? E a vantagem é que agora a região de integração é um paralelepípedo, certo? Eu ia dizer paralelogramo. É um paralelepípedo. Qual que é a vantagem do paralelepípedo? O teorema de Fubini diz que você pode fazer primeiro uma coordenada, depois outra coordenada, depois outra coordenada, e nem precisa se preocupar muito com a ordem de integração. Você olha a função aqui que você está integrando e vê qual que é a ordem melhor. Aqui tanto faz, mas vai ficar assim, ó. A integral, por exemplo, de 0 até 2π, aí eu estou integrando por fora em θ. A integral de 0 até 1, eu estou integrando depois em ρ. E a integral de 0 até π sobre 4, certo? Dessa função aqui, ρ ao quadrado seno de φ. Aí eu estou integrando por dentro em φ, dφ, depois em ρ, dρ, e depois em θ,
dθ, certo? Poderia ter sido qualquer ordem, né? Você tem que trocar aqui e trocar aqui também para ficar as variáveis correspondentes, certo? E aí você calcula essa integral aqui. Eu não vou fazer não, o exemplo vem só até aqui, mas olha só, esse ρ, ele, para efeito de φ, de integração em φ, ele é constante, então ele sai. O que você está integrando, na verdade, é seno de φ, certo? Que é menos cosseno de φ, eu acho. Então, é menos cosseno de φ, de 0 até 1. Você faz aqui. E aí depois vai dar um número, vezes ρ ao quadrado. Aí você integra em ρ, a integral de ρ ao quadrado. Certo? Aí vai sobrar um número, aí você integra em θ. Vai ser um número vezes dθ, que aí vai dar 2π vezes esse número. Certo? Essa conta aqui, moleza, você faz. E aí você tem o volume da casquinha de sorvete. Ok?